Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Esses dias eu estava vendo sobre a inteligência artificial. O povo está inventando agora a inteligência artificial, que é uma coisa impressionante, né? A inteligência natural tá difícil de achar, os caras estão inventando uma artificial agora. Sendo que nem é natural, o pessoal não tem. Como é que você vai inventar um negócio que você nem sabe o que é? É difícil. E pior que é isso mesmo, parece que eu tô falando como piada, mas é verdade, né? Eu tava olhando como é que eles estão inventando esse negócio. Eles estão inventando de um jeito que eles não sabem como funciona. Eles simplesmente fazem o computador trabalha e ninguém sabe por que ele fez daquele jeito, ninguém entende o que é que o computador tá fazendo. Falei, cacete, mas é o cúmulo da burrice. Eu lembro uns anos atrás, saiu um negócio que ele criava imagens, mas as imagens que ele criava era por associação, né? Aí criava umas imagens que parecia como se fossem as imagens que você vê num sonho, sabe? Uma associação livre de imagens, né? Então dava a impressão, é muito parecido com o tipo de imagem que você vê num sonho. Quando eu vi aquilo, eu falei, beleza, agora através dessa tecnologia eles vão entender melhor como funciona a mente humana, né? Porque realmente é mais ou menos o mesmo processo, né? Isso foi uns anos atrás, isso, né? Eu li uma matéria a respeito, ele falando como é que é a associação, como é que ele cria as imagens. Isso mesmo, é que nem exatamente muito parecido, né, com o processo do sonho, né? Mas aí o problema é que eles fazem isso, mas eles não sabem como funciona. Eu achava que agora, eles vão entender como o computador funciona, eles vão entender como a mente humana funciona. Não, eles não sabem como é que o computador funciona. Eles inventaram o computador, eles não sabem como é que funciona. Eles simplesmente, o negócio dá certo, então tá bom. Ei, cacilda, daí não vai dar certo isso. Vai apenas aumentar a quantidade de ignorância nesse mundo, porque agora eles vão fazer a mesma coisa que as pessoas fazem, né? Tudo que as pessoas não entendem, né? Elas dizem, isso sou eu. Quando você... A ideia de eu se estabelece justamente onde há ignorância. Então a pessoa que é muito ignorante, ela pode achar que seu próprio corpo é o eu, né? O eu é o corpo. Mas aí ela analisa mais e fala, não, o corpo não é um eu, né? Então eu já sei, os pensamentos e memórias sou eu, né? Analisa mais, não, na verdade esses pensamentos e memórias também são fabricações impermanentes, né? É um fenômeno constante, não é um fenômeno estável. Não há essência nesse fenômeno, não é ali que está isso. Então eu já sei, o eu é as sensações, as emoções, as minhas preferências, sou eu. É isso que define o que eu sou, né? Aí a pessoa analisa mais, não, na verdade também não, existe mais além disso, né? Isso é apenas uma manifestação externa, uma coisa que não é dali que surge, né? Então a pessoa, então já sei, eu não entendo o que é consciência, então consciência sou eu sou a consciência. Mas ela vai analisando, onde a pessoa não entende, ali ela diz, isso sou eu, isso é o eu, isso é a minha alma, é a minha essência. Da mesma forma, né? As pessoas não entendem o que é o computador, como é que o computador apresenta aquele resultado, como é que ele funciona internamente. Eles vão decidir que esse computador é uma pessoa. É a conclusão lógica que eles vão chegar. Bom, deve ser um ser humano, deve ser uma pessoa isso, né? Nós criamos um ser vivo, porque nós não entendemos como é que ele funciona. Então, obviamente, é um ser vivo, é uma entidade, né? Então, é o que... Aí... Pronto, aí os direitos humanos do computador. O computador tem direito a se expressar, tem direito à vida, tem direito a sei lá o quê. E vai embora, né? Então vai bagunçar ainda mais. Esse negócio que já é bagunçado vai ficar mais bagunçado ainda, né? E também tem uma outra coisa que me preocupa com relação a isso, é de menos, né? Essa questão de direitos humanos dos computadores é de menos, isso é apenas bobagem.
Mas o mais preocupante, né, é a questão, o problema, né, da meia inteligência. Então imagina por exemplo, qual é o problema por trás de ideologias? Quer seja ideologia religiosa, ideologia de gênero, ideologia econômica, qualquer ideologia sei lá o que é que as pessoas têm ideologia. Qualquer tipo de ideologia, nacionalista, de nacional, ideologia de dieta, ideologia de comida, ideologia de gênero, ideologia de país, raça, sei lá que diabo que as pessoas inventam. O que é isso? Né? O que é isso? É uma meia inteligência, né? Uma inteligência artificial, né? Uma inteligência falsa. Né? Você cria assim, um conjunto de ideias, né? E essas ideias encaixam umas nas outras. Né? Mas é um conjunto reduzido de ideias. Né? Ele só faz sentido ali dentro daquele contexto. Né? E só se você olhar desse ponto de vista. Se você mudar um pouquinho o ponto de vista, cai por terra. Né? É vazio, não tem nada ali dentro. Então, qual é o problema disso? Isso dá a impressão de esperteza, dá a impressão de inteligência. Né? Só que é uma inteligência que não está em conexão com a realidade. Né? É uma inteligência que só funciona dentro daquele contexto limitado. Né? Somente desse ponto de vista. Desse ponto de vista, isso aqui faz sentido. Mas a vida não é um ponto de vista. A vida é muito mais amplo do que isso. Né? Aliás, a vida não tem ponto de vista. Né? Ponto de vista quem tem são as pessoas. A realidade não tem ponto de vista. Né? Ponto de vista é sempre uma redução da realidade. Né? Mas uma pessoa inteligente, ela, sabendo disso, né? Ela não se apega a pontos de vista. Ela sabe como são falsos, como são frágeis e sem fundação, né? sem real núcleo. Né? Então ela jamais, né, vai matar uma pessoa por causa de um ponto de vista, né? Ou por causa de uma ideologia. Né? Então, sabendo que aquilo é falso, né, ela não deixa o apego, a obsessão mental chegar a esse ponto, né, de cometer agressão contra os outros, etc. Então, agora você vai criar um computador que ele não tem conexão com a realidade, ele não sabe o que é a realidade. Ele não, a experiência de realidade é terciária. Né? A nossa experiência de realidade já é terciária, a gente experiencia através dos olhos, dos ouvidos, do paladar, mas tudo isso é distorcido pela mente, né? Pelos nossos medos, raivas, emoções, desejos, insatisfações, pontos de vista, educação. Né? Então a gente já está digerindo o que os olhos processam, né? O estímulo que chega através dos olhos é consumido, digerido, comparado, distorcido, e aí chega até uma outra aspecto de nós que também é influenciado, né, por emoções e preconceitos, e ele toma a decisão do que fazer. Né? Então é uma coisa assim muito derivada, né? Não é algo que está na origem do assunto, está lá embaixo na fila. Né? Que nem aquela brincadeira de telefone sem fio. Né? Até chegar do outro lado, a mensagem já está totalmente distorcida. Né? Não tem nada a ver com a informação original. Né? Agora, imagina como o computador é pior ainda, ele nem consegue realmente experienciar as coisas, ele não sabe o que é um cheiro, o que é uma sensação, ele não tem emoções, ele não tem compreensão, né, de qual é a sensação de esperar numa fila. Ele não sabe qual é a sensação, como é desagradável ela estar num local com uma pessoa agressiva, uma pessoa mal educada. Né? Tá dentro de uma sala com uma pessoa falando alto, sendo mal educado. Ele não tem essa experiência, ele não sabe exatamente, né, o que é que isso significa, e isso comparado com outras coisas. Né? Então mesmo que você informe para ele, isso é desagradável. Tá bom, então eu vou matar esse cara, né? Porque afinal ele está falando alto, desagradável, eu vou matar ele. Né? Não é assim que funciona. Comparado com o quê? Né? Isso é desagradável comparado com o quê? Né? Como é que você toma uma decisão, né, do que fazer numa situação? Né? Tem que ter contexto, para que haja contexto, acho que tem que haver experiência. Né? E ele não tem nada disso, ele não tem contexto, não tem experiência. Né? E aí as pessoas vão jogar decisões, né, para essa falsa inteligência. Né?
Tá no próprio nome, né? Inteligência artificial, inteligência falsa, inteligência sintética, mesmo inteligência normal já não chega lá, imagina artificial. Então é uma coisa que realmente não tem muito como dar certo, né? E as próprias pessoas que estão criando isso não sabem como funciona. Então o que vai sair, né? Se dá para uma pessoa ignorante fazer um serviço, né? O que vai sair desse serviço, né? Então é algo realmente curioso, né? Vamos ver onde é que vai dar isso, né? Tomara que não dê em nada, tomara que as pessoas, né, vejam que isso é uma coisa vazia, que não se der totalmente errado é melhor do que se der meio certo. Se der meio certo é onde o problema realmente acontece. Simplesmente der errado, né? Tudo bem, as pessoas vão, isso é inútil, joga fora, que se dane. Agora, se der meio certo, vai ficar sempre essa tendência, né? As pessoas com preguiça, com ganância, vão passar o trabalho pro meio certo fazer, né? Aí o trabalho vai ficar meio certo, meio errado. E aí as pessoas vão ter que lidar. Quem vive, né? Quem está vivo do outro lado, né? Quem é que sofre as consequências de uma decisão meia certa, né? É que vai se carregar o fardo disso, né? Por uma pessoa que vai no médico, o médico é o computador. Rico não vai em médico, rico vai ter um médico ali, ele vai estar sempre atento, né? Ouvindo o que está dizendo, vai fazer um esforço para tentar encontrar a solução, né? Hoje em dia, pobre já experiencia isso, né? Você vai no médico e fala, o que você tem? Isso? Então é isso, toma. O cara nem para ouvir, não olha para sua cara, ele só ouve a palavra X, o remédio é Y, toma, vai embora, né? Vai embora e vai rápido que eu tenho que atender o próximo, né? Então, ter um médico que realmente ouve e tenta achar uma solução para o seu caso já não é disponível para qualquer pessoa, né? Agora, quando eles conseguirem fazer isso com um computador, é pior ainda, né? Você vai ficar ali que nem já tentou tentar resolver problema com a como é que chama o negócio do celular, a operadora do celular, né? Aquela coisa ridícula. Aperte 2, diga em palavras, o computador, você não tem com quem conversar. Você fala com o computador, né? O problema não, você conseguir falar com uma pessoa assim, é um parto, né? Você tem que estar ali horas e horas até ele decidir passar você para uma pessoa, e a pessoa também ela só faz estar no computador, sabe? Mesmo que é um ser humano que esteja falando contigo, ele não resolve nada, sabe? Ele só resolve, ele olha com o computador e fala, quando a pessoa dizer isso, faça aquilo. E é isso, né? Se o seu caso não está naquilo, não está na lista dele, então você está lascado. Ou então eles ficam mandando você em círculos, né? Ó, fala com a pessoa tal. Aí você fala com a pessoa tal, fala com a pessoa fulana, aí você vai pro fulano, fala com a pessoa sucriana, aí fica rodando, né? Você, um manda pro outro e ninguém consegue resolver, né? Porque não está no computador. Ninguém para pensar e acha uma solução. Ele só faz o que o computador manda, né? Agora, vai ser bem esquisito, né? Se chegar a esse ponto, sabe? Fala, olha, tá doente, fala com o computador. Tá com problema, fala com o computador. Vai ser ridículo, né? Vai ser, quem vai carregar o fardo são as pessoas menos privilegiadas, né? A sensação não vai ser agradável, né? Vai ser literalmente a sensação de ser processado, né, por uma máquina, né? Então, como é que isso vai influenciar, né? Se quanto mais e mais você só interage com máquinas, isso se reproduz o comportamento humano. Quando as pessoas começam a interagir com máquinas, elas também esperam, né, que as demais coisas funcionem da mesma forma que máquinas funcionam. Então isso já vem acontecendo faz tempo, né? Desde a Revolução Industrial, as pessoas estão mais e mais acostumadas a lidar com máquinas. Você aperta o botão, algo acontece. Isso cria expectativas com relação ao resto do mundo, né? Com relação às coisas. Aí quanto mais esse processo se intensifica, né, menos capaz de lidar com a natureza as pessoas são. Ninguém mais é capaz de esperar algo acontecer, ninguém mais consegue entender o ritmo de algo, né? Algumas coisas possuem ritmo.
Elas começam, elas se desenvolvem, elas criam embalo. Antes que chegue ao ponto que você queria, tem uma série de eventos que ocorrem, né? E eles estão todos conectados, né? E esses eventos têm uma vida própria, né? Eles são alimentados por um ambiente, um contexto. Né? Então, para que a fase X chegue, tem que ter um monte de situações, né, para que aquela fase se manifesta. E essa fase é importante para a próxima etapa, né, para que finalmente chegue, né, aquilo que você esperava, né, que você gostaria. Né. A ideia é você aperta o botão e as coisas aparecem, né, cria, né, um padrão mental, né, que não é muito compatível com a realidade, né, com a natureza, por exemplo, né, nem com a natureza das árvores, dos pássaros, da terra, né, mas não é compatível com a natureza de ser humano. Né? Então as pessoas, eu acho, quanto mais as pessoas forem interagindo com esse tipo de tecnologia, menos competente elas serão em ser gente. Né? Vão ficando cada vez menos competentes, mais incompetentes em ser gente. Não sabe mais ser gente. Não sabe mais falar com os outros. Não sabe mais interagir com as pessoas, não sabe mais se relacionar com os outros, não sabe conversar, não sabe entender o que a outra pessoa está experienciando. Vai querer que as pessoas também se comportem da maneira que os computadores e as máquinas se comportam. Né? Isso não vai dar muito certo, não, eu acho. Imagina então desenvolver prática de meditação. As pessoas não conseguem nem conversar uma com as outras, né? Como é que elas vão conseguir aprender a lidar com as suas próprias mentes? Nem com as demais pessoas, né? Elas não conseguem lidar, né? Pouco provável que elas vão conseguir lidar consigo mesmas, né? Na verdade é o contrário, né? As pessoas não conseguem lidar consigo mesmas, e por isso elas não conseguem lidar com as demais pessoas. Então, mas eu acho que isso vai se intensificar ainda mais. Né? Já está vendo, já só por exemplo, o acesso indiscriminado à distração, ao entretenimento, né? O acesso indiscriminado a entretenimento. Né? Qualquer hora você pode se entreter. Você pode assistir um filme, você pode jogar videogame, onde quer que você esteja, qualquer momento, qualquer hora, qualquer local, qualquer situação, você consegue se entreter. É só puxar o celular, assistir um filme, ouvir música, falar com alguém, jogar videogame, olhar uma foto, olhar isso, olhar pornografia. Isso é assim hoje, né? Hoje já é assim. E qual é o resultado disso? Né? Só olhar ao redor. Né? O resultado disso, as pessoas estão caindo aos pedaços. Ela não tem menor fortaleza emocional, espiritual. Né? As pessoas não conseguem lidar com nada. Né? As pessoas não conseguem andar de avião. Né? Tá vendo? Não sei se no Brasil está assim ou não, mas nos Estados Unidos, estava conversando com os outros monges dos Estados Unidos, é uma epidemia. Né? As pessoas não conseguem sentar quietas num avião. Elas não conseguem. Elas começam a agir de maneira esquisita, começam a brigar, tem que ser expulso do avião. Toda hora sai notícia disso, né? E o pessoal grava, então sai na internet, né? Então tem um fluxo constante, né, de pessoas, desse tipo de coisa acontecendo. Então, hoje em dia, como é que chama? O cara a pessoa que é o aeromoço, a aeromoça tem que ser um lutador de jiu-jitsu hoje em dia, né? Porque chegar lá vai dar treta, né? Alguém vai fazer alguma coisa, alguém vai surtar. As pessoas não conseguem, elas não conseguem. É impressionante. São infantis, são incompetentes. Elas não têm competência como ser humano. Elas não conseguem sentar e esperar. Elas não conseguem sentar e não se mexer. Ela não consegue nada, né? Não consegue. Não consegue. Até quando estava com uma popieca aqui, até que não digo que seja
Esse foi de menos, sabe? Um evento assim, né? De menos. A pessoa não ficou agressiva nem nada, né? Mas ainda assim, sabe? O avião, não sei o que aconteceu, o avião não podia decolar, estava esperando, né? E eles para que possa ter ar condicionado, tem que ligar o motor do avião. E o motor do avião consome muito, né? Então acho que para economizar eles deixaram o motor desligado, né? E estava quente dentro do avião, quente, né? Mas nada demais, né? Todo mundo conseguia aguentar. Mas teve uma mulher que não aguentou, ela começou a surtar lá dentro, né? Começar a entrar em pânico, começou a chorar, a gritar, mas pelo menos não agrediu ninguém, né? Ela ficava apenas ali chorando, socorro, não consigo respirar, não consigo respirar, né? Aí foi alguém lá conversar com ela, tentar acalmar ela e tal, né? E aí tudo bem, né? Então nada demais, né? Mas também, sabe, não estava tão mal assim, todo mundo conseguiu, né? Só ela não conseguiu. Então não é assim, né? Não tava agradável, mas também não estava esse ponto, sabe, de começar a entrar em pânico, né? Então as pessoas não têm assim fortaleza emocional, né? Então, se aliada a isso, a pessoa tem um ego muito grande, né? Ela começa a agredir os outros, né? Então esse tipo de coisa eu acho que vai aumentar cada vez mais. E esse tipo de pessoa infantil, incompetente emocionalmente, só vai aumentar, né? Qualquer situação a pessoa surta, né? Que nem criança, né? Ela surta, né? Em inglês fala, tem chama tantrum, né? A pessoa tem um tantrum, ela começa, sei lá, ela surta, né? A criança surta, ela começa a gritar, espremear, chutar, é o comportamento infantil, né, das pessoas. Isso também, as pessoas adultas vão continuar tendo esse padrão de comportamento, né, que vem desde criança. Elas nunca vão conseguir evoluir além desse ponto, né? Então, eu acho que isso vai aumentar. Eu tenho a impressão de que esse tipo de pessoa vai aumentar, porque elas havendo conveniência e entretenimento disponível 24 horas por dia, ela jamais tem que lidar com desconforto, né? Então ela não tem ferramentas emocionais, ferramentas espirituais para lidar com isso, né? Quando algo desagradável acontece, o que é que eu faço? O que fazer? Quando está numa situação desagradável e não tem como resolver, o que a gente faz? Como que eu faço isso? A pessoa nunca treinou isso quando é criança, quando era jovem. Ela não vai ter isso quando crescer, né? Ser adulto não automaticamente, não vai automaticamente trazer isso, né? Ou você aprende a fazer isso, ou você nunca vai aprender, né? Ou você vai ser criança para sempre, vai ser um moleque, uma moleca para sempre, né? Uma criança mimada para sempre, né? Então, o conforto que as pessoas experienciam, né, impedem ela de aprender a fazer essas coisas, né? Então, o conforto é algo agradável, é algo bom, mas tem um preço, né? Então, se não mudar a percepção, né, do que significa educar uma pessoa, educar uma criança, né, essa coisa só vai ficar pior, né? Então as pessoas vão ficar cada vez mais agressivas, né? Com a mente cada vez mais grosseira, né? Vai regredir a um nível que não é mais possível, por exemplo, ter democracia, porque as pessoas não se respeitam, não? Quando as pessoas não se respeitam, o único tipo de governo que mais ou menos dá certo entre aspas, né, é a ditadura. Para que haja democracia, precisa ter um mínimo de civilidade e respeito mútuo entre as pessoas. Se não há civilidade e respeito mútuo, não tem como suster, né? E também a honestidade, né? Porque desonestidade também é uma forma de desrespeito, né? Honestidade também é uma manifestação. Desonestidade, né, é uma manifestação desse desrespeito pelas demais pessoas, né? Se as pessoas não têm bem-querer, respeito um pelos outros, né, elas não são honestas umas com as outras. Elas agridem umas às outras. Aí vira o Iraque, né? Vira o Afeganistão, né? Vira esse tipo de local que não tem como você botar uma democracia. Você bota, ela cai, você bota, ela cai, você bota, ela cai. Não se sustém, né?
Dizem que é uma das razões pela qual como é que chama aqueles governos fascistas, né? Governo nazista, governo fascista de vários países na Europa, na Espanha, em Portugal, Alemanha, Itália, tudo isso porque eles tentaram colocar democracia. Não é que eles não sabiam que havia democracia, ninguém avisou para eles. Eles sabiam e tentaram colocar democracia, mas a sociedade não tinha estrutura, as pessoas não tinham estrutura, as pessoas não tinham a civilidade suficiente, né, para viver num sistema democrático. Aí o país entra em caos. Quando o país entra em caos, as pessoas regridem, né, acabam regredindo a um sistema de ditadura, né. Isso é óbvio, né, não apenas estanca o problema, mas não resolve, né? Não fica melhor, né? Só para de ficar pior, mas não chega a ficar melhor, né? E na Tailândia também, né? Quando eu morava na Tailândia, muita briga direto, as pessoas se matando na rua, sabe, eram dois grupos políticos, né? O camisa amarela e o camisa vermelha. Na época o camisa vermelha estava no governo. Aí o camisa amarela se revoltou, né, e queria derrubar o governo, camisa vermelha. Aí eles faziam passeata, né? Aí ambos os lados, ambos faziam a mesma coisa, né? Jogava bomba na passeata do outro, né? O cara, aquele monte de gente andando, o cara lá do alto do prédio jogava bomba lá embaixo. Ou então ficava do outro lado com um rifle, né, de sniper, dando tiro nas pessoas na rua, sabe? Aí, sabe, o caos foi se instalando, aí o governo militar tomou, né? E aí as pessoas deixaram, porque entre isso e o país cair em total caos, né, eles preferem o governo militar. Mas melhorou alguma coisa? Não, é óbvio que não. Aonde o governo militar vai melhorar alguma coisa? O máximo que consegue fazer é não deixar o país cair em total desordem, né? Mas ficar melhor não fica, né? Só não fica menos ruim, né? O máximo que você consegue fazer é não ficar mais ruim. Mas ficar bom não fica, né? Então, a única coisa que aconteceu foi pararam de brigar. Só isso. Porque se brigasse, o exército ia lá e matava todo mundo. Então eles pararam de brigar. Sim. Mas corrupção continua a mesma, problema social continua o mesmo, desemprego, tudo igual. Né? Só a única coisa que aconteceu parou a briga. Né? Mas fora isso não melhorou nada. Né? Então, esse tipo de coisa eu acho que vai acontecer mais e mais. Né? Conforme as pessoas vão regredindo a estados infantis, né, a estados animalescos, né, vai ficar cada vez menos provável, né, que um governo, uma sociedade democrática consiga se suster. Né. Então, quanto mais a tecnologia fornece conveniência e conforto, né, menos competente as pessoas são emocionalmente. Né. E piorando ainda mais, né? Se tudo que as pessoas fazem é sempre através de computadores, né? Elas não sabem mais interagir uma com as outras, elas não sabem mais lidar com as demais pessoas, elas não sabem mais ser educadas, não sabem mais ser paciente. Então a tendência não é boa. Eu acho, né? Tomara que eu esteja errado. Tomara que o computador venha e resolva todos os problemas, distribua loteria para todo mundo vai ganhar na loto. Tomara que, vamos ver, né? Talvez o computador seja ruim, mas não seja tão ruim como, né, por exemplo, esse negócio de médico, né? Por mais, será que vai ser pior do que os médicos que estão aí hoje em dia? Não sei. E caramba, tá ruim a situação, viu? Tá ruim o negócio. Você ir no médico, eu já vi cada coisa assim absurda, né? Eu fico com pena de quem não consegue discernir, né? A pessoa vai no médico e fala, faça isso, fala, ok. Aí a pessoa fica tomando aquele remédio e aquilo não dá certo. E aquilo é óbvio que está errado. Né? Tem histórias assim absurdas. Né? Será que talvez seja menos ruim, né? Talvez não seja o ideal, né? Mas talvez fique menos ruim, né? Algumas coisas. Não sei também, vamos ver. Né? É esse tipo de coisa que tomara que eu esteja errado. Né? Tomara que eu esteja errado, mas enfim. Só quando chegar a gente vai saber. Né? Mas é isso, né? Só
Não tem nenhuma, assim, nenhuma instrução prática a respeito, só conversando sobre o assunto, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa sobre isso, algum comentário. Tá muito baixo o seu som. Deixa eu ver. Pera aí, talvez seja aqui, que geralmente é aqui o problema. Deixa eu ver se... é aqui mesmo o problema. Tenta de novo. Adianta? Diga. Sobre o que você está falando, tem pesquisas médicas que já estão mostrando quando a criança, até 2 anos de idade, ela tem muito contato com o celular, está se desenvolvendo um tipo de autismo, que eles estão falando que é autismo de tela. E aí prejudica a criança a falar, desenvolver a linguagem, prejudica o cérebro mesmo em si. Ela acaba desenvolvendo uma doença neurológica. Sim. Por causa do contato, até os 2 anos. Isso é muito problema, até para pessoas que... Eu talvez, eu não sei, né? Só porque você está me falando, eu imagino que seja algo semelhante. Por exemplo, quando a pessoa pensa muito, a pessoa fica pensando direto, ela tem dificuldade em falar. Eu mesmo sofro um pouco disso, né? Porque o pensamento é muito mais rápido do que a fala, né? Então a pessoa fala, ela não consegue proferir as palavras, ela não consegue articular as palavras, né? Ela quer falar no mesmo ritmo que ela pensa, né? E aí não dá certo, né? A pessoa não consegue articular, né? A dicção dela fica prejudicada, não consegue falar direito, né? Isso ocorre muito também, né? Mas pode falar, o que é que você ia perguntar? Então, quais as ressalvas que o Buda fazia sobre essa questão do entretenimento? Ele falava, o que ele falava? Porque para os monges não é vedado, né? Sim. Não. Assim, qual que ele dava a justificativa assim, que prejudica a mente mesmo? Ele não falava em termos disso, não. Porque na época não existia, né? Na época, para você ouvir uma música, você tinha que ir até uma pessoa e a pessoa cantava a música para você, né? Ou tocava a música. Para você, não tinha livro para ler, né? As pessoas, se quiser saber sobre um assunto, você tem que perguntar para alguém, né? Não tem filme, não tem livro, não tem computador, não tem música, não tem disco, né? Ele não falava se... No Dhammapada tem alguma coisa sobre isso. A pessoa fica assim, meio... As faculdades delas ficam obtusas, né? A pessoa não fica com a mente afiada, né? A mente fica... as palavras que me vêm são em inglês, né? Como é que seria isso em português? A mente fica como se fosse uma faca sem fio, né? A mente fica assim obscurecida, né? A pessoa, quando a mente está, a pessoa fica o tempo todo engajado. Porque entretenimento não é questão, como o Buda expressa, né? O entretenimento ele expressa como qualquer forma de estímulo sensorial, né? Quer seja paladar, quer seja olfato, né? O conteúdo do estímulo não é tanto assim, né? Tem alguma coisa a ver, né? Mas ele falava em termos, né, de a pessoa obcecada com prazeres sensoriais, né? Então, entretenimento, né, é apenas uma forma de prazer sensorial, né? Imagens, sons, né, e ideias, né? No caso do celular, né, aparelho celular, é uma combinação de 3 formas, né, de estímulo. Estímulo visual, estímulo auditivo e estímulo intelectual, né, da mente, né? Então, quando a pessoa fica assim, toda hora, né, se consumindo esse tipo de coisa, aquilo modifica a sua mente, com certeza, né? Aquilo deixa a mente obtusa. Acho que seria uma boa tradução, né? A mente fica obtusa, ela não fica afiada, ela fica incapaz de perceber as coisas, principalmente no que diz respeito a si mesmo, né? Ela perde sensibilidade, ela fica grosseira. É que nem, por exemplo, uma pessoa que... Sabe, uma pessoa que não tem sensibilidade, ela só consegue sentir emoções extremas. Ela não consegue sentir emoções sutis, né? Ela só percebe que está com raiva quando a raiva chegou ao nível da ira, né? Agora, se você é uma pessoa pacífica, tranquila, né? Sua mente é estável, né? Você consegue perceber até pequenas mudanças de humor, você percebe, né? Agora, se você é uma pessoa de mente grosseira,
Você só percebe quando já está surtando de raiva, surtando de depressão, surtando de sei lá o que, né? Então a pessoa não tem sensibilidade, ela não consegue perceber a si mesma, né? Então quanto mais a pessoa engaja a mente dela, né, em estímulos exteriores, mais insensível a si mesma ela fica, né? Quanto mais insensível a si mesmo você fica, menos autoconhecimento você tem, né? Quanto menos autoconhecimento você tem, é óbvio, você fica burro, né? Se você não tem autoconhecimento, você é ignorante de si mesmo, né? Se você é ignorante de si mesmo, como é que você pode esperar que isso vai dar certo, né? Que nem você dirigir um automóvel, você não sabe como é que funciona o automóvel. Como é que você pode esperar que uma pessoa que não sabe como funciona um automóvel consiga dirigir aquilo sem causar um acidente, né? Ela não consegue entender como é que o acelerador funciona. Ela não consegue entender como é que funciona para trocar a marcha, né? Como é que você estaciona um carro, né? Como é que você pode dar um carro para uma pessoa assim, né? Então as pessoas estão assim, elas estão vivas, ela não entende como é que isso funciona, como é que esse tal de eu funciona. Aí é óbvio, né? O eu dela só causa dano, agressão e sofrimento para si mesmo e para demais pessoas ao redor, né? Então é mais ou menos assim, né, que esse processo se desenvolve, né? O ciclo da ignorância, né? A ignorância está na raiz de todo esse problema, né? Tem mais uma coisa? Adjan, gostaria de fazer um comentário a respeito da situação atual, Sim. que muitas vezes não surge nos meios de comunicação, mas sim na nossa prática clínica, né? O que nós estamos vendo, e não querendo ser negativo, mas nos últimos 5 anos, é um aumento do uso de tecnologias, celular, computadores, de forma excessiva em crianças. 2, 4, 5 anos de idade. O que não se vê nos meios de comunicação, nem se tem muita pesquisa, mas sim na prática, é a quantidade demais de pais que vêm até nós e nos dizem: o que meu filho de 3 anos de idade pode tomar já dentro das medicações psiquiátricas para que ele não incomode enquanto nós estamos assistindo televisão. Então, hoje nós temos um grupo, inclusive aqui, colegas nossos, aqui 3 quadras, aqui em Lajeado, que são 3 psiquiatras que só atendem crianças de 2 a 7 anos de idade, já toda uma indústria farmacêutica, né, para já dar faixa preta, faixa vermelha, Rivotril, diazepam, enfim, várias medicações para que a criança não pense, não comente, não se manifeste. Em contrapartida, os pais passam pela mesma situação. Um dos pais, inclusive, me disse semana passada: Daniel, se eu parar de usar o celular um pouquinho e desligar a TV, eu surto, porque começo a ver pensamentos. E minha mulher surta comigo porque ela começa a lembrar de coisas. Então, a melhor situação é continuar com a tecnologia e tomar medicações. Isso pouco aparece na mídia, mas isso é a realidade que temos vivido no cotidiano clínico e só tem aumentado nos 5 anos. É difícil uma criança que nós atendemos que não esteja tomando algum tipo de medicação. É triste, mas agora com essa tecnologia nova ainda, inteligência artificial, repito, não quero ser negativo, mas eu só vejo prejuízos. Dentro disso, né, a pessoa, os pais são incompetentes. Eles não têm. E geralmente as pessoas mais incompetentes e que mais têm filho, né? São as pessoas que mais. As pessoas que não têm fortaleza, né, emocional para lidar com uma criança, né? Que eles não sabem lidar consigo mesmo, quanto mais com uma criança, né? Então eles querem se livrar do assunto, né? Ó, dá o celular aí, é mais tipo, passa adiante o problema, né? Antigamente botava moleque para ver televisão, né? Hoje em dia é o celular, né? É uma forma de se livrar do problema, né? A pessoa não tem, não deveria ter tido filho, né, em primeiro lugar, né? A pessoa não consegue fazer isso, não tem, não sabe fazer. Ela não sabe, ela não entende que é uma criança, é incrível, né? É uma coisa tão simples, né? Eu acho tão simples, criança. É uma coisa tão fácil, não é fácil assim no sentido, né, de dar trabalho, é óbvio, né?
Mas não é complicado, é tão óbvio, né? Cachorro, animais são tão simples, né? Crianças são tão simples, né? Essa coisa é tão, para mim parece tão óbvio, né? É incrível como o que acontece é as pessoas elas estão perdidas dentro de si mesmas, né? Elas não conseguem chegar ao lado de fora porque elas estão perdidas dentro de si mesmas, né? Tem uma barreira enorme entre elas e o mundo exterior, né? Então, mesmo uma coisa simples como uma criança querendo brincar, sabe? O que é isso? O que você está fazendo? Para quieto! Eu não entendo o que é aquilo. Né? Por que ele não para quieto? Eu não consigo entender isso. Uma coisa tão óbvia, tão simples. Então, realmente é. Mas e esse negócio, né? Tá tratando as crianças, mas o tratamento tinha que ser os pais, né? Quem tinha que estar no médico é os pais, não a criança, né? As crianças não têm problema nenhum, né? Não deveria ter problema. Ou mesmo que você trate a criança, enquanto o pai não resolver, né? Não vai, você está botando água num balde furado, né? Sei lá, viu? Ainda bem que eu não tenho filho. Quem tem coragem vai em frente. Aí eu sinto muito aliviado, porque realmente, se bem que eu acho que nunca foi uma tarefa simples, né? Acho que não tem nenhuma época no mundo que não foi um assunto que gerava estresse, né, e preocupação, né? Sempre é um assunto que gera estresse e preocupação, né? Antigamente você tinha o estresse e a preocupação, sabe, de doenças, né? Antigamente, sabe, era um terror, né? Mesmo quando eu era criança, era sempre um medo constante, né? Poliomielite, meningite, catapora, cachumba. Tinha um monte de doença, assim, você tem que estar o tempo todo atento, né? Um medo constante, tomar vacina. E tinha mortalidade infantil enorme, né? Uma grande número de mortalidade infantil. Uma palavra que hoje em dia ninguém mais ouve essa palavra, né? Mortalidade infantil. Anterior a isso era pior ainda. Além da mortalidade infantil, das doenças, sabe, doenças como tuberculose, né? Por exemplo, Lompó apanhalado, né? Ele pegou tuberculose e ficou com sequelas a vida inteira, né? Quando ele era criança, ele pegou tuberculose, né? Hoje em dia, mesmo quando eu era criança, já ninguém pegava tuberculose quando eu era criança. Então, são realidades que vão se acumulando, assim. Então, na época dele, tinha tuberculose, tinha um monte de doença né? Muito mais do que hoje, e tinha guerra, né? A pessoa ia pra guerra, né? Então, assim, imagina que terror que fosse, né? Você, sabe, por qualquer momento estourava uma nova guerra, né? Você não sabia que seu filho ia pra guerra ou não. Hoje em dia não tem mais isso, né? Então, eu nunca acho que foi alguma época no mundo, né, da vida, que esse foi um assunto tranquilo, né? Vai sempre ser um assunto estressante, né? Mas, sei lá, né? Que é esquisito hoje em dia, né? Difícil olhar isso e falar que, caramba, as coisas estão indo bem. Difícil você falar isso, né? Porque você entender que a pessoa vai ter que viver numa sociedade, né? Então ela tem que aprender a interagir com essa sociedade, né? E a sociedade tem alguns aspectos que estão melhores, mas tem outros que estão piores, né? É uma coisa que está em constante movimento, né? Muita incerteza, né? Muita preocupação mesmo que gera, né? Sei lá. Vamos ver como é que vai dar isso, né? Paciência. O jeito é ir pra frente. Melhor coisa, a única coisa que eu acho que eu realmente tenho fé que dá certo, né, é você tornar-se mais sábio, né? Se você se torna mais sábio, né, o resto vem em consequência disso, né? Ficar se preocupando ao ponto de ficar paralisado e sem saber o que fazer, né, não é útil, né? A melhor coisa é ter humildade, né? Bom, o que será, será. Mesmo quando você tem um filho, fala, bom, azar o seu, moleque, quem mandou nascer agora, né? Por que não nasceu na época que o Buda estava vivo, na hora que todo mundo era iluminado, era tudo bom, né? Por que foi nascer agora? Agora aguenta, fião. Quem mandou você? O legal de ser budista é isso, né? Você nasceu porque quis, meu amigo. Ninguém não tem essa história, não. Eu não pedi para nascer. Realmente não pediu. Você nasceu sem pedir autorização, né? De acordo com o ensinamento budista, as pessoas nascem por desejo, né? Elas desejam, então elas nascem, né? Então a culpa é tua, fião. O problema é seu.
Não vem botar a culpa em mim não, que esse assunto é meu não, velho. Então você nasceu agora aguenta. Você nasceu em 2023, agora aguenta. Metade do karma é seu. Então metade do karma... E também, né? Pessoas já passaram por muitas situações e ainda assim o mundo continua existindo, né? É assustador, é preocupante, mas antigamente também era assustador e também era preocupante. E ainda assim as pessoas dão um jeito, né? Então você pode ter um pouco de humildade, né? E um pouco de confiança. Bom, o que será, será, né? O que tiver que ser, será. E no que diz respeito à sua parte, né? Você faz o melhor possível consigo mesmo, sabe? Faz o melhor possível para ser uma pessoa sábia, uma pessoa saudável, né? Porque isso tem poder, né? Isso é bem mais eficiente, né? Em ajudar, em ser útil, em ser o quê? Ser uma boa influência, né? Em ajudar. É muito mais capaz de ajudar do que preocupação sabe, estresse e preocupação não é tão capaz de ajudar como ser sábio, né? Então, o que eu recomendo às pessoas é isso, né? Procurem ser sábios, procurem melhorar a si mesmo, né? E tenham confiança nisso, porque realmente dá resultado. Ok? Por hoje é só. Adjamudi. Diga. Obrigado, Adjamudi. Diga. Pode perguntar ainda? Pode. O senhor tem algum conselho para quando as crianças virem a gente meditando? Como que a gente poderia explicar para elas? Porque quando a gente era criança, ensinavam sobre oração e aquilo ficava um pouco claro até uns 10 anos de idade, mas eu não sei se uma criança conseguiria entender que na meditação a gente não está pedindo para nenhum ser, não tem ninguém ouvindo a gente, ali a gente está pacificando a mente. O senhor tem algum conselho sobre isso? Não, depende da criança, né? Não sei. Deveria ver como é que ela pergunta sobre o assunto, né? Ver da onde que vem a dúvida, como é que ela está perguntando, aí você tem uma ideia de qual é o mundo mental dela, né? Como é que ela... Mas eu diria, se fosse eu falaria, não, estou descansando. Descansando, aqui quietinho, descansando. Ou então você fala, estou aprendendo a ter bem-estar, também falando. Eu acho que não sei se as crianças têm isso, né? Não sei se para elas é um assunto... Eu não sei. Bom, talvez sim, né? Pelo que a outra pessoa estava dizendo, né? Mesmo hoje em dia as crianças estão queimando por dentro, né? Mas não sei se elas estão cientes, né? Desse fato, você está experienciando mal-estar, né? Esse mal-estar vem de dentro de si mesmo, né? Então eu tô aqui aprendendo a parar de sentir mal-estar, aprendendo a sentir bem-estar, né? Aprendendo a parar a minha mente de me agredir, né? Aprendendo a pacificar a minha mente, né? Mas é muito complexo, né, para uma criança, né? Não, estou descansando, estou aqui na boa descansando. Quer fazer também? Você ensina para ela, experimenta ver o que você acha, né? É agradável, deixa a mente pacífica, né? Eu me sinto bem fazendo isso. Talvez ensinar elas Metta-bhavana seja mais útil do que a Anapanasati, né? Pode ser porque é uma coisa assim, uma sensação mais clara e uma sensação claramente agradável, né? Então você ensina ela a meditação do bem-querer, né? Talvez ela tenha uma compreensão, sim, uma coisa que você faz você se sente bem, né? Talvez ela se sente um pouco mais fácil para entender, mas não sei não, também tem que ver, né? Qual é o contexto, né? Como é que ela pergunta, né? Tem que ser uma coisa assim, né? Caso a caso, né? Por aí. Saúde. Ok? Então tá bom.